Graça e paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui mais um domingo, Dia do Senhor. Nós viemos prestar esse culto a Deus. Estávamos aqui orando agora com o Fernando, orando pelas nossas vidas, irmãos, pela sua vida. Não são dias fáceis, mas eu conversava com o Fernando. Deus, Ele tem nos preservado. Amém, queridos? Deus tem nos preservado, Deus tem nos guardado em meio a essa grande dificuldade. Eu falava com o Josélio ontem e eu estava dizendo a ele: Josélio, nós temos visto a Bíblia Sagrada, os ensinamentos saltando aos nossos olhos. Eu tenho falado isso desde o começo dessa pandemia. E nós louvamos a Deus, querido, porque mesmo em meio a essa grande dificuldade, Deus não nos desampara. Então, que nessa noite você possa estar recebendo essa palavra em teu lar, na tua casa, na tua vida, meu irmão. Fique firme na fé. Vamos estar firmes no Senhor, orando, clamando, não desistindo, lutando, porque com certeza nós vamos passar. Nós vamos passar do outro lado, como cantou Miriam, quando o exército de Faraó veio atrás de Israel, e o Senhor mandou que Moisés estendesse a sua mão, seu cajado, o mar se abriu, Israel passou, e os cavaleiros de Faraó vieram e foram mortos pelo mar que caiu em cima deles. E lá do outro lado, Miriam e Israel cantou a vitória que o Senhor deu, e assim é em nossa vida. São lutas, são batalhas, mas nós vencemos todas elas. E a última a vencer é a morte, porque Cristo já venceu em nosso lugar. Então que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua despensa, o seu trabalho, as suas mãos, meu amado, minha amada irmã, que está nos ouvindo nessa noite, Nossos queridos irmãos que estão longe, a Dávila, o Paulinho, a irmã Fátima, que está lá nos Estados Unidos com a sua família. Receba nosso abraço, nosso carinho. Temos orado por vocês. A Maria Josinaldo, que atravessou aí uma luta muito grande com enfermidade, também oramos por vocês. Então, temos orado, temos clamado, temos estado juntos, apesar da distância física, Mas espiritualmente nós estamos unidos.
assim é a família de Deus, amados. E falar em família, nós estamos entrando aí no mês da família, mês de maio, vamos estar aí planejamos algumas coisas, não sabemos se vai acontecer, mas estamos lutando aí para que se realize. Nosso café com as Déboras, né? Vamos estar planejando para realizar, tá bom? Mais um mês de maio, o mês da nossa família, o mês da família, e nós estamos aí na expectativa de dias melhores. Não é assim que temos que pensar? Então, louvado seja Deus. E pensando na palavra, né, que iria trazer nesta noite a vocês, tenho orado aí durante essa semana, mais de um tempo. Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu estou pensando já em algum tempo na necessidade da igreja. Qual seria, querido irmão, a nossa maior necessidade nesses dias, nós que somos igreja do Senhor? Qual é a sua necessidade? Qual é a minha necessidade? E qual é a nossa necessidade como igreja aos olhos de Deus? Deus é o dono da igreja, Ele é o Senhor. E assim, eu queria levar você a pensar nisso nessa noite. Além, claro, da cura que a gente precisa, além do emprego que a gente clama para não perder, quem perdeu precisa, além de tudo isso, além desse cenário político, qual seria a maior necessidade da igreja nesses últimos dias que nós vivenciamos? Eu penso, isso aí é uma visão minha, eu penso que a maior necessidade que a igreja atravessa nesses últimos tempos, irmãos, é a necessidade de uma visitação do próprio Deus, de um avivamento. Essa visitação de Deus na história da igreja, ele é chamado de avivamento. Avivamento da obra do Senhor, avivamento da vida espiritual. E a palavra avivamento, ela quer dizer ato de avivar-se, tornar mais vivo, estimular, tornar mais ativo, mais intenso. Então, eu penso que, falando em necessidade, que é muito atual esse momento, a necessidade para mim que a igreja mais necessita nesse tempo, ela mais precisa, é de um avivamento de Deus, é de uma visitação do seu Espírito, do Espírito Santo. E eu quero, falando nisso, peço você que abra a sua Bíblia, lá no livro do profeta Ezequiel. Vamos falar sobre isso, é um texto que a igreja conhece muito, em algumas Bíblias tem o título, e na minha Bíblia diz a visão de um vale de ossos secos, onde o profeta do Senhor, Ezequiel, ele é levado para este vale, é uma visão que Deus o dá. Israel está num momento muito complicado, está em cativeiro na Babilônia, e vai passar lá 40 anos por pecado, por desobediência a Deus, e Deus então usa a nação da Babilônia para entrar em Jerusalém, para queimar o templo, para derrubar os muros, para levar Israel a um período muito difícil. E o profeta Daniel também, Ezequiel, são chamados profetas do exílio, eles também vão junto nessa leva, E Ezequiel é a voz de Deus lá, naquele momento, onde ele é chamado profeta das visões. O seu nome quer dizer Deus fortalece. Olha que interessante o nome de Ezequiel. Ele é uma voz de Deus no meio do cativeiro, onde mesmo lá em cativeiro, Deus preservou o seu povo. Mas havia um sentimento também muito triste, de derrota, de impotência. Um povo agora que monoteísta estava levado a uma terra de deuses estranhos, onde não se tinha mais o templo, onde não se tinha mais o culto, os sacerdotes, todos estavam ali em regime de cativeiro, muitos sofrendo, longe da sua pátria, muitos nasceram lá, outros morreram lá, Então era um momento difícil, e Deus então usa Ezequiel para
confortar o povo. E nesse momento do texto, Ezequiel 37, ele tem uma visão, né, chamada visão de um vale de ossos secos. E eu quero ler aqui para você, nós vamos ler aqui alguns versos, e peço que você acompanhe, por favor, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Até aqui, queridos, louvado seja Deus. Então, como eu já disse, Israel estava nessa condição de escravo, depois de muito tempo, sendo advertido pelos seus profetas, sendo chamado por Deus ao arrependimento. E então aí vem o cativeiro e vem esse período difícil. Na verdade eu tinha falado 40 anos, mas não são 40 anos, são 70 anos de cativeiro, né? Como profetizou Jeremias, e o próprio Daniel então fala também sobre esse período que ele descobre lendo as profecias, lendo o próprio livro de Jeremias. E agora então Deus leva Ezequiel a este vale de ossos secos. Ezequiel narra que são muito numerosos os ossos. É realmente uma visão, vamos chamar assim, desoladora. E aqueles ossos ali, pense no meio do vale, quando ele é levado ali para observar aqueles ossos. E dali Deus está falando com ele uma mensagem poderosa, uma mensagem muito forte, mas uma palavra de exortação, sim, mas de consolo e de esperança para a nação de Israel. Nós vamos ver isso no desenvolver do texto. Então, falando sobre a necessidade da igreja, voltando aqui ao que eu disse no início, eu penso então que a maior necessidade da igreja hoje seria a visitação de Deus, um avivamento para a igreja. E que avivamento é esse que nós precisamos, que esse texto pode nos ensinar? O primeiro ensinamento que eu tiro dentro desse contexto de Ezequiel 37 é que o avivamento que precisamos, ele começa, igreja, com o reconhecimento da nossa real situação. Eu creio que a igreja do Brasil, especialmente, a gente fala da igreja espalhada por essa terra, mas nós vivemos aqui no Brasil, né? Ezequiel era um judeu, e ele não foi ver a condição do mundo, ele até fala de outras nações, mas ele é chamado para profetizar a nação de Israel. Então, o avivamento que precisamos, que eu como igreja, você como igreja, ele deve começar com reconhecimento da nossa situação. Veja que os versos 1 e 2, Ezequiel, ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face da terra, e estavam sequíssimos. Essa situação que Ezequiel está observando, ela só pode ser revelada, igreja, pelo Espírito Santo. E aqui vai uma observação, um parênteses. Nós temos um grande perigo na igreja brasileira: arrogância.
Nós temos um mal de ser arrogantes espiritualmente falando. Não, tipo Israel era também, né? Há muitas filosofias na igreja do Brasil hoje, há muitas linhas de pensamento, muitas doutrinas, muitas heresias, práticas, costumes diferentes, movimentos relacionados a oba-oba, relacionados à vitória, que claro, nós queremos sempre vencer, mas nós temos que observar a situação. O pastor Ifran falou na semana passada, ele havia comentado comigo, de uma doutrina que está andando por aí agora, de se achar um cabelo dentro da Bíblia. Assim, são coisas absurdas. Outros que têm tido visões, né? Outros que profetizam tantas coisas, Deus usando a pessoa toda hora. Nós precisamos observar o que Deus fez com Ezequiel, foi fazê-lo andar por aquele vale, observar criteriosamente. Olhe para a igreja do Brasil criteriosamente, você vai ver o que eu estou falando aí. Agora as pessoas estão desesperadas porque muitas igrejas estão fechadas. E cadê agora, né, esse movimento aí de levar o povo a entregar tudo, a dar sempre o seu tudo, a arrancar tudo das pessoas em troca de vitórias? Então muitas coisas a gente precisa observar. Essa situação, ela só pode ser revelada pelo Espírito Santo. Ver a situação que a igreja ela está atravessando. Segunda lição que tiramos desse texto de Ezequiel é que esse avivamento que nós precisamos, ele só pode ser realizado por Deus, irmãos. Quem aviva a sua obra é Deus. Deus é que conhece a igreja. Um avivamento verdadeiro, ele só pode ser realizado por Deus. Ezequiel diz isso no verso 3, quando Deus pergunta a ele: filho do homem, poderão viver esses ossos? A resposta de Ezequiel é: Senhor, Deus, tu sabes. É Deus que sabe a real condição nossa, da igreja, e o que Ele pode fazer pela minha e pela sua vida. Deus é que sabe. Aí vem a questão de nós não podemos promover avivamentos pelos nossos vãos esforços ou espetáculos humanos, irmãos. Agora, com esse culto de live, eu estava pensando isso na minha casa essa semana, parou os espetáculos, né? Tem muitos artistas aí em púlpito da igreja, hein? Artista que eu digo não é cantor, não é, sabe? É gente que quer aparecer mais do que o próprio Deus. Verdadeiros malabaristas de púlpito. Pessoas fazendo coisas assim, não vale a pena nem mencionar aqui. Então pessoas estão aparecendo muito mais do que o próprio Deus. São o centro das atenções. João Batista disse: importa que o Senhor cresça e eu diminua, Ele cresça, Jesus cresça. Então, irmãos, o avivamento que nós precisamos, ele só pode ser realizado por Deus. Não adianta falar, rodopiar, falar língua, fazer espetáculo, se não existe uma vida do Espírito Santo para produzir arrependimento na igreja, produzir mudança de vida na igreja. Eu tenho falado isso aqui constantemente nessa igreja. Há pessoas que pensam que ser crente é só vir domingo para a igreja, colocar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja. Ia durante a semana. Quem você é, quem eu sou. Nós precisamos ser avivados realmente por Deus, despertados pelo Espírito Santo. Chega de... Deus disse que não dá a honra dele a ninguém, irmão. Ninguém. Então, voltando aqui, o avivamento precisa ser realizado por Deus, não pelos meus esforços, não por aquilo que eu posso fazer, chamar atenção, espetáculos dentro da igreja, coisas estranhas, fogo estranho a Deus.
E tem sido oferecido esse tipo de espetáculos humanos, e aí são chamados, né, por muitos, de avivamento. É um avivamento que se restringe à igreja, ao horário do culto, e lá fora, né? E a sua vida lá fora, as suas outras horas que passam muito maior fora da igreja do que dentro da igreja. Ah, arrebatamento, vê anjo, vê não sei o quê, vê não sei o quê. Aí na hora que precisa dele ter um testemunho dela, né? De ter mansidão, de perdoar, de amar o próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas, isso aí fica para trás. Fica lá na igreja, né? O fogo que as pessoas muitas vezes estão vivendo dentro da igreja. Terceira lição, o avivamento que precisamos, ele só é legítimo quando tem por base a palavra de Deus, irmão. Não existe avivamento sem base na palavra. Primeiro, então, o avivamento que precisamos, ele começa com o reconhecimento da nossa real situação. Como é que está a igreja hoje do Brasil? Eu tenho que reconhecer, eu tenho que ter humildade de reconhecer que a situação da igreja hoje, esse tempo que agora fomos pegos aí, a igreja não vai bem, não vai. O avivamento que precisamos, ele só pode ser realizado por Deus, é Deus que conhece a situação da igreja. O avivamento que precisamos só é legítimo quando tem por base a palavra de Deus, irmão. Versículo 4, o profeta diz, Deus disse para ele, é Deus que está dizendo para o profeta, então me disse, profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Avivamento verdadeiro ele só é legítimo quando ele tem por base a palavra de Deus. Precisamos ouvir. Agora não é ouvir pode até Deus falar audivelmente, mas especialmente dentro da sua palavra. Se eu quero um avivamento, se eu quero uma vida mais íntima com Deus, se eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo, eu preciso ouvir a palavra de Deus, dentro aqui da Bíblia Sagrada. Hoje eu dizia para uma irmã de manhã, eu creio que Deus pode usar uma pessoa, eu creio que Deus pode trazer uma mensagem profética, claro que Ele pode, mas escuta o que eu vou dizer a você, querido, aqui nesta tarde, nessa noite, não é toda hora que Deus faz isso não, viu? Não é toda hora que Deus faz isso. Quer ouvir Deus? Vai para a palavra. Vai para a palavra. Profetiza esses ossos, dizem ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus dizendo ao profeta Ezequiel. Abra sua Bíblia lá, em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Abra aí, meu irmão, para você ler conosco aqui nessa noite. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha só, é um texto que a gente conhece bem, né? No capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 4. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque, escuta isso aí, irmão, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Avivamento que precisamos só é legítimo com base
na palavra de Deus. Paulo está falando a Timóteo dos últimos tempos, queridos. E nós estamos vivendo nos últimos tempos. Ele diz que as pessoas, elas vão abandonar, elas não vão mais suportar a sã doutrina. O que é sã doutrina? É o ensinamento de Cristo através dos apóstolos, através da sua palavra. É quando você lê, quando você busca ensinamento, entende e pratica. Quando o texto é exposto, é explicado. Mas infelizmente para muitas pessoas isso aí não basta. Se não tiver um sapateado, um rodopiado, uma língua estranha, uma visão, se não tiver isso, não é palavra de Deus. E esses profetas aí, irmão, esses falsos profetas, vamos chamar assim, eles não usam a palavra, eles se baseiam só em visões, em suposições. Então Paulo está dizendo isso, que virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira, comichão nos ouvidos, vão amontoar para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Fábulas são historinhas, né, da tia Teteca, da carochinha. Ame a Deus sobre todas as coisas. O Senhor disse isso a um fariseu que o perguntou: qual é o maior mandamento, mestre? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é mandamento, isso é palavra, irmão. Perdoe o seu irmão, perdoe o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Louvado seja Deus. Isso é palavra, irmão. Agora, muitas coisas que a gente vê aí, as pessoas não se baseiam realmente dentro da palavra de Deus. A falta de apego à palavra de Deus, irmão. Eu te pergunto nessa noite, você tem lido a Bíblia? Você tem meditado? Ou então você está só aí olhando coisas que não edificam? Como é que está a sua leitura bíblica? Texto sagrado, olhar, Senhor, vou ler aqui, fala comigo, Deus. Tem um amigo meu lá em Porto Velho, que militar também, estava numa marcha, eu já contei isso para a igreja, e ele vinha cansado, e lá de longe ele dizia: Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, dá-me uma palavra. Aí disse que ele olhou para frente, sentiu aquela vontade de olhar para... E lá na frente ele viu um muro, e lá do lado de longe ele via um ponto branco naquele muro. E ele foi caminhando na marcha, caminhando, era uma grande reta. Quando ele chegou bem perto daquele muro, aquele ponto branco, que de longe ele parecia para ele um ponto branco, estava escrito: leia a Bíblia. Senhor, fala comigo, Senhor. Aí estava lá escrito no muro: leia a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, quando você lê, eu leio, com o coração aquebrantado, Deus está falando com você. Amém, querido? Deus está falando através da sua palavra. Quarto ensinamento: qual o avivamento que a igreja precisa, que necessitamos? O seu agente iniciador, mantenedor, é o Espírito Santo. Quem inicia o avivamento, quem mantém o avivamento, é o Espírito de Deus. A importância do Espírito Santo na nossa vida. Versículos 5 e 6, o profeta diz: assim diz o Senhor Jeová, Deus falando, né, através do profeta: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O sopro da vida de Deus naqueles ossos. O sopro de Deus entraria naqueles ossos e eles ficariam vivos. Versículo 6 diz: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Só Deus podia fazer, através do seu Espírito, iniciar e manter aquele milagre. Louvado seja Deus. O agente iniciador, quem inicia, quem mantém um avivamento, é a pessoa do bendito Espírito Santo, que glorifica o nome de Jesus. Uma das maiores missões do Espírito Santo aqui nessa terra é glorificar o nome de Jesus.
Aleluia! Milagre. Às vezes eu converso com alguma pessoa assim, eu ganhei fulano de tal para Jesus. Irmão, quem convence o pecador é o Espírito Santo, não é você, nem sou eu. Eu orei ali, a pessoa foi curada. Foi o Espírito Santo que curou, que agiu. Você e eu somos servos inúteis. É que nós somos. Nós somos pó e cinza. Quem aviva, quem faz, quem cura, quem opera milagre é Deus, através do Espírito Santo aqui nessa terra. O sopro da vida de Deus precisa vir sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a tua vida, irmão, em nome do Senhor. Destaca-se aqui nesse contexto de Ezequiel também, quinta lição que a gente aprende aqui, se destaca a fidelidade à mensagem do profeta. Olha sua Bíblia lá, verso 7. Depois que Ezequiel recebe a ordem, que Deus está falando com ele, profetiza a esses ossos. A gente passa por cima da visão. Imagina você no meio de um vale, o vale era um monte de um lado, um monte de um outro, e lá embaixo, essa parte aqui do monte é chamado ravina. E lá no final das ravinas, tanto da direita quanto da esquerda, é o vale. Normalmente tem um rio ali. E nesse caso estava seco. Imagina Ezequiel no meio daquele vale, cheio de ossos. Que coisa horrível, que visão horrível de Ezequiel. Então ele está ali naquele meio. A fé desse homem para profetizar aqueles ossos. Veja, irmão, a fidelidade à mensagem. Deus disse a ele, então profetizei, como se me deu ordem. Deus deu ordem, profetiza, fale a esses ossos. E aí ele então fala. Ele fala o que Deus mandou. Então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído, um barulho, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Quando ele falou a palavra, aleluia, a palavra não dele, mas de Deus, que Deus mandou ele falar. Por isso que Paulo escreve a Timóteo, pregue a palavra, fale da palavra, inste a tempo, fora de tempo, corrija, redargua, repreenda, use a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Pregue a palavra, creia na palavra. E Ezequiel fez isso. E quando ele faz isso, Deus que vela pela palavra para cumprir, Deus honra ali. E aí entra o poder de Deus nesse momento. E aqui vai uma advertência para nós em relação a expor a palavra. Crê nisso aí. E outra coisa, irmão, que a gente aprende dentro dessa fidelidade de Ezequiel, é que nós temos que ter cuidado com a ortodoxia morta. O que é uma igreja ortodoxa? É aquela que crê nas doutrinas corretas, mas também não podemos esquecer o poder do Espírito Santo. Só crê na ortodoxia, amém, mas também que há o Espírito, que o Espírito é vivo, que ele se movimenta, que ele usa, que ele fala, que ele é verdadeiro, que há poder, que ele está vivo entre nós. Nós temos que acreditar nisso. Uma vez eu vi um pregador dizer, a igreja hoje está muito desanjada, não se fala mais em anjo, não se fala mais no poder de Deus. Tem que se falar sim, é verdadeiro, é real. É verdadeiro, o Espírito Santo é real na minha vida, na tua vida, louvado seja o Senhor. Então ele profetizou segundo foi ordenado, ele é fiel à mensagem. Seja fiel, irmão, à palavra. Não inventa nada. Não inventa, prega o que está dentro da Bíblia. Sexto lugar, o avivamento que nós precisamos, que a igreja precisa, ele traz mudanças radicais e abençoadoras. Olha só, lá no verso 8 a 10, diz assim, e olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima,
mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aleluia. E profetizei, como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e numeroso. Conforme Ezequiel falou, o Espírito entrou, fez um movimento, algo maravilhoso no meio daqueles ossos, deu vida, mudou radicalmente a situação, e eles se levantaram. Hoje eu recebi um vídeo da minha prima lá do Rio de Janeiro. Ela vinha me falando sobre o filho dela, que era um bandido, foi preso. Ela ficou chateada e tinha assim, tipo, abandonado aquela situação, né, pela tristeza. Mas ela vinha pedindo a Deus por ele, muitos anos sem vê-lo, e agora o rapaz aparece. Ela sabia que ele estava preso, ele foi solto. Mamãe, eu sou um novo homem. E ela mandou para mim o vídeo desse moço orando. É um novo homem. Foi um milagre, ela disse: Deus fez um milagre no meu filho. Isso é avivamento. Aqueles vales de ossos secos, aquele monte de ossos, se transformaram num exército poderoso, grande, com vida. O avivamento faz isso, ele traz mudanças radicais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que mentia, não minta mais. Antes, trabalhe com as suas próprias mãos. Isso é avivamento, isso é mudança. Aquele que blasfemava de Deus, não blasfema mais. Aquele que vivia no pecado, não vive mais no pecado. Quem está em Cristo, nova criatura é. Isso é avivamento. Louvado seja Deus. Finalmente, irmãos, o avivamento que precisamos é um verdadeiro milagre de Deus. Se você prosseguir no texto, lá, Ezequiel, vai dizer assim no verso 11: então me disse, filho do homem. Olha agora, Ezequiel não sabia o que eram aqueles ossos, Fernando. Ele estava ali, mas ele não sabia o que significava. Ele sabia que era uma coisa horrenda que ele estava vendo. Mas na verdade o profeta não sabia o que era, o que significavam aqueles ossos. E agora Deus vai dizer a ele: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Olha que coisa. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Aleluia. Esse era o sentimento de Israel. Para eles estava acabado, estavam mortos, tinham a consciência do seu pecado, tinham consciência da situação agora que se encontravam, sem esperança, talvez achando nunca mais vamos voltar para nossa terra, não veremos mais o templo, não veremos mais as pessoas que deixamos lá, que alguns ficaram, nunca mais sairemos dessa situação. Talvez você esteja pensando nisso: o meu tempo aqui acabou, vou morrer, isso não vai passar nunca. Deus está dizendo nessa noite para nós: profetiza, assim diz o Senhor, eu vou abrir as vossas sepulturas. Aleluia. Deus vai abrir a sepultura, Deus vai trazer saúde para você, para nós, para a sua igreja. Deus vai trazer cura para as nações, para nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Diz aqui o Senhor: abrirei as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos farei sair dela,
e vos trarei a terra de Israel. Deus estava renovando a promessa que ia levá-los de volta à sua terra com cura, com prosperidade. Deus é que sabe, ele diz isso lá em Jeremias: eu é que sei, é que pensamento tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus te abençoe. Deus vai tirar você dessa condição, vai renovar, vai abençoar, vai guardar, vai restaurar. Ele é Deus, e ele tirou o povo de Israel daquela situação. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Deus falou e fez. O mesmo Deus que falou lá com Ezequiel, que falou com aquela nação escrava lá em Babilônia, é o mesmo Deus que fala conosco aqui nessa noite. Deus vai tirar você dessa sepultura de medo, de caos, de pavor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Assim diz o Senhor para nós. Mês da família, vamos levantar a cabeça, vamos sair dessa condição. Deus vai nos tirar, Deus vai avivar, Deus vai nos abençoar. Amém, querido? Você crê nisso? Diga amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te dê uma semana de paz e de vitória, em nome do Senhor. Nós queremos concluir essa palavra como dizendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele pode realizar esse milagre em nossa vida. Amém? Fique na paz do Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a nossa vida, sejam sobre a tua vida, agora e para sempre. Amém e amém.